Alô, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje o objetivo aqui, falando de Direito Penal com você, vai ser trabalhar alguns aspectos lá da nossa teoria do crime. Então vem comigo e pega as principais dicas, pega a visão que você precisa ter para ficar safo dentro de teoria do crime. Então olha só, antes de mais nada, o que a gente precisa compreender a respeito da teoria do crime, tá? Bom, a teoria do crime ela vai estar intimamente ligada ao teu direito penal, tá? E o direito penal, falando dele agora, falando do nosso Código Penal aqui agora, ele vai estar dividido em parte geral, ok? E a parte especial. A tua parte geral, falando ali do que é mais importante, ela vai pegar ali do artigo 1º, ela vai pegar ali do teu artigo 1º até o teu artigo 31, tá? A parte geral, ela não dispõe sobre crime. A parte geral vai trazer pra gente as principais teorias, os princípios que nós devemos conhecer, vai trazer ali a aplicação da lei penal, dentre outras situações que nós precisamos saber para entender o direito, tá? São ferramentas que vão servir ali como base para que a gente possa entender de que maneira trabalhar o direito penal na nossa prova de concurso público. A parte especial, ela já vai ali, ela inicia, na verdade, ali do nosso artigo 121 e vai até mais ou menos o artigo 359H, né? Então, a parte geral fala dos aspectos básicos dentro do direito penal e a parte especial vai tratar do que? Vai tratar de crime, vai falar de homicídio, furto, peculato e por aí vai. Bom, onde que dentro desse contexto, professor, eu vou estudar, eu tenho que focar para entender a teoria do crime? Então, a teoria do crime, ela vai estar presente ali dentro da nossa parte geral, ok? A teoria do crime está dentro da parte geral. Dentro do estudo da teoria do crime, um ponto que é muito abordado em provas de concurso público, eu falo aqui de maneira bem geral, de maneira bem genérica, tá? É a nossa chamada teoria finalista. A teoria finalista ela foi adotada pelo nosso Código Penal e ela estabelece que será típico o fato praticado pelo agente investido de dolo ou de culpa em sua conduta, em sua ação, ok? Atípico, caso não seja possível elencar ditos elementos. Bom, a partir do estudo da interpretação jurídica, a partir do estudo da hermenêutica jurídica, avaliar a intenção do agente em sua conduta para poder tipificá-la como dolosa ou como culposa se tornou inestimável, se tornou um inestimável ponto de estudo para se definir crime, para se definir o fato típico, abrangendo ali as interpretações em suas ações, ok? Para a teoria finalista, preste muita atenção aí nesse ponto, tá? Para a teoria finalista, o crime, tá? Se classifica por fato típico e antijurídico, logo sendo sua culpabilidade um mero pressuposto de então aplicação da pena, sendo analisada se a conduta do agente é dolosa ou culposa e sendo típica pelo pressuposto de aplicação da pena, será oferida a culpabilidade do agente. Nesse sentido, o professor Fernando Capês estabelece uma distinção. Então ele diz, distingue-se a finalidade na causa, na causalidade, para que em seguida eu possa concluir que não existe conduta típica sem vontade e sem finalidade, e que não é possível separar o dolo e a culpa da conduta típica como se fossem fenômenos distintos. Beleza. Dito isso, podemos então afirmar que para a teoria finalista, o que seria a conduta? Bom, segundo o professor Nucci, a conduta é a ação, é o agir, ou a omissão voluntária e consciente, implicando em um mero comando de movimentação ou de inércia do corpo humano, voltando-se sempre a uma finalidade, ok? A teoria do crime segue a teoria finalista, já falamos disso, muito importante isso aqui para a prova, tá? Ah, professor, como assim? Como que funciona? Você que está se preparando para concurso público,
não queira entender o porquê, não queira dar muitas vezes uma profundidade que a sua banca, que a sua prova não vai exigir, tá? A gente tem que saber o necessário para passar na prova e depois que a gente passa na prova, se a gente quiser fazer uma faculdade de Direito, uma especialização, mestrado, doutorado, a gente vai lá e faz, só que já sendo servidor público. A princípio, o que eu preciso que o senhor, que a senhora que vai prestar concurso público, que o seu edital está pedindo teoria do crime, que está pedindo lá direito penal, saiba, você vai ter que saber, você tem que compreender que a teoria do crime segue a teoria finalística, que pode ser de duas formas, ok? Que pode ser de duas formas. Ela pode ser tripartida ou bipartida. Só que a corrente majoritária, qual que vai ser? Vai ser a finalística tripartida. Então, falando de aspectos de crime, falando da teoria do crime, qual que foi a teoria adotada, qual que foi a teoria recepcionada pelo nosso Código Penal? A teoria finalística tripartida, ok? Maravilha, então. Professor, me explique uma coisa, eu já vi algumas provas de concurso público falando lá sobre a teoria finalística tripartida, a teoria tripartida. Agora, eu também já vi algumas questões sendo cobradas em que a resposta é o sistema dualista. O que me estabeleça essa diferença? Eu não consigo compreender. Como que em alguns momentos falam que ela é tripartida, como que em alguns momentos falam que ela é dualista ou bipartida? Não confunda as coisas, ok? É importante que você pontue aí no seu material que quando eu falo da tripartida, eu estou falando de uma teoria tripartida. Quando eu falo do aspecto dualista, eu estou falando do sistema dualista. Você vai já entender legal isso aqui, vem comigo, não perde atenção não. Olha só, a infração penal e o sistema dualista. O Código Penal brasileiro, ele adotou, paralelo a essa teoria finalista tripartida, o sistema dualista, também chamado de binário. Eita, professor, tá me dando nó na cabeça aqui, porque eu não sei, eu respondo na prova, é tripartido, é bipartido, é binário, é ternário, o que que vai ser, qual vai ser minha resposta? Calma, respira fundo, cada uma delas pode ser a resposta correta para a tua prova, a depender do que está sendo exigido. Eu só preciso que você interprete o comando da questão e não perca atenção no que eu estou explicando aqui. O nosso Código Penal, como dito, paralelo à teoria tripartida, a teoria finalística tripartida, ele adotou também um sistema dualista ou binário, como eu já havia falado anteriormente. Ou seja, bora entender aqui o que é o sistema binário, tá? O sistema binário prevê a infração penal como um gênero. Tá aqui. Já as espécies desse gênero, então eu tenho gênero e eu tenho desdobramento desse gênero. É como se ele dissesse assim para ti, tu tens a infração penal e a ideia, a noção de infração penal se desdobra em dois. Crimes, também denominados de delitos, e as contravenções penais. Então, quando eu falar, ou quando a prova falar de sistema dualista, binário, nós estamos falando da ideia de eu ter uma infração penal como gênero, e esse gênero denominado de infração penal ter um desdobramento em duas outras nomenclaturas. Crimes, que também podem aparecer como sinônimo de delito, e contravenções penais, ok? Então, ele diz pra gente que esse sistema binário dualista prevê a infração penal como gênero e as espécies que serão quais? O crime e a contravenção penal. Repare que eu nem mencionei delitos aqui nesse ponto para você, tá? A contravenção penal, que já foi alvo de muitas questões de concurso público, por sua vez, tem uma descrição própria que traz alguns sinônimos. Por exemplo, pode aparecer na tua prova a nomenclatura crime anão, pode aparecer na tua prova a nomenclatura crime vagabundo e pode aparecer na tua prova também se referindo à contravenção penal o nome delito liliputiano, ok? Então, cuidado.
Eu não sei qual que é a prova que você vai prestar. Depois deixa aí nos comentários, fala aí, recomenda aí o que tu queres que eu fale de dentro do direito penal para a gente trazer sempre um conteúdo bacana para ti aqui. Para a gente poder comentar sobre determinados aspectos no que vocês estão pedindo que eu fale. Então, presta bem atenção. Como dito, eu não sei qual que é a prova que tu vai fazer. Eu não sei o que o teu edital está te pedindo. Então, toma muito cuidado. Porque se estiver pedindo teoria do crime, eu preciso entender que a teoria do crime trata de uma teoria finalista tripartida, que eu vou já explicar o que é. E que paralelo a essa teoria finalística ou finalista tripartida, eu vou ter a ideia de um sistema dualista. E esse sistema dualista me diz que eu tenho a infração penal como gênero e decorrendo desse gênero infração penal, eu vou ter dois desdobramentos, que é o crime, que também pode ser chamado de delito, são sinônimos, e as contravenções, que pode aparecer na tua prova se o edital exigir contravenções, né? As nomenclaturas equivalentes à contravenção, que é o crime anão, o crime vagabundo ou o delito liliputiano. Então, cuidado, toma muito cuidado na hora de fazer uma questão de prova com essa abordagem, tá bom? Bom, professor, agora que eu já entendi o que é o sistema dualista ou binário, fala para mim aí o que é essa teoria finalista tripartida. Então, quando se fala da teoria tripartida, implica-se a dizer que eu vou ter o crime como um todo. Entenda crime aqui, tá? De maneira bem chula, a infração penal como um todo, tá certo? E que essa infração, abre aspas, esse crime como um todo, ele vai estar fragmentado em 3 partes. Daí de se dizer que o crime, entre aspas, a infração penal, consiste em um fato típico, ilícito ou antijurídico, isso é só uma questão doutrinária, e, por fim, culpável. Então, quando eu digo que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, me referindo assim a 3 elementos formadores desse crime, no caso dessa infração penal, eu me refiro à ideia da teoria finalística tripartite. E aí eu preciso, compreendendo que o crime é formado pela soma desses 3 elementos, entender o que cada um desses elementos traz como desdobramento. Por exemplo, quando se fala do fato típico, quais são os elementos que compõem o fato típico? Então, os elementos que compõem o fato típico são a conduta, ok? Eu vou ter a tipicidade, aí uma dica, não confunda fato típico com tipicidade. Eu vou ter a relação de causalidade, veja, não é relação de casualidade, é relação causal, relação de causalidade. E eu tenho o resultado. Tudo isso dentro do fato típico, tá? Com relação à ilicitude ou à antijuridicidade, eu vou ter o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Com relação à minha culpabilidade, eu vou ter a figura da imputabilidade, da potencial consciência de ilicitude e da exigibilidade de conduta adversa. Tá, professor, mas por que o senhor já está mostrando isso para mim aqui de maneira bem fragmentada? Eu já estou te mostrando isso aqui de maneira bem fragmentada porque já você vai ter acesso aos outros vídeos também de maneira bem fragmentada em que eu vou me referir. Lá nesse vídeo eu vou estar falando do que é o fato típico, eu vou explicar o que é a conduta, o que é a tipicidade, a relação de causalidade, vou falar da ilicitude ou da antijuridicidade, das suas excludentes, das excludentes da culpabilidade. Entenda que aqui uma coisa puxa a outra. Então, se vai cair na tua prova a teoria do crime, não assiste só esse vídeo, assiste todos os outros que se relacionem à noção da teoria do crime. Já é uma dica que eu estou te dando aqui para começo, tá bom? Então, entender o que é a finalística, a teoria finalística tripartite. Compreendi que essa teoria finalística tripartite tem esse nome porque a ideia de crime como um todo, mais uma vez, tá? A ideia de crime como um todo relaciona-se à ideia de eu ter ali a existência de 3 elementos constitutivos da infração penal, do crime como um todo, que é o fato típico,
ilícito e culpável, e que cada um desses elementos constitutivos do crime se desdobram em N outros elementos. Conduta, tipicidade, legítima defesa, potencial consciência de ilicitude e por aí vai, ok? Então, por hoje, por esse momento, as duas únicas competências, o que é o sistema dualista e o que é a teoria finalística ou finalista tripartite. Compreendeu isso? Conseguiu ter a visão do crime como um todo, como sendo conduta típica, ilícita e culpável? Você conseguiu ter um aproveitamento de 100% nessa aula. Diz aí embaixo que tu achou dessa aula. Se quer que eu comente sobre outros assuntos, é só falar também. Muito obrigado, gratidão. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.